Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Micael aqui e hoje o assunto é progressão aritmética, a famosa PA. Nós temos bastante coisa para ver em PA, então eu vou dividir essa aula em duas para a gente poder estudar separadamente cada um dos casos, duas ou três, tá bom? Então, olha só, vamos direto ao assunto. Antes disso, se inscreve no canal aí, tá? Olha só. O que são PAs? PAs são sequências numéricas. E essas sequências numéricas têm uma característica importante que a gente tem que observar nelas. Olha essa primeira progressão aqui, essa primeira sequência numérica. Ela vai do 1 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 7, do 7 para o 9. E aí você vai falar, bom, se é 1, 3, 5, 7, 9, o próximo termo aí dessa sequência é o 11, e depois é o 13, e depois é o 15. Se essa for uma PA infinita, essa vai ser a configuração dela e você está certo. E o que aconteceu aqui? Veja que do 1 para o 3 teve um aumento de 2 unidades. O que se manteve do 3 para o 5, o que se manteve do 5 para o 7, do 7 para o 9. Então você deduziu que do 9 ia aumentar 2 para ir para o 11, do 11 ia aumentar 2 para ir para o 13, do 13 e aumentar 2 para ir para o 15, e assim sucessivamente, não é? Então, essa daqui é uma progressão aritmética. Perceba que se eu pegar qualquer elemento dessa progressão, por exemplo, 11, e subtrair do que está imediatamente atrás dele, né? A posição imediatamente antes da dele, a diferença sempre será a mesma, nesse caso, de 2 unidades. Então, quando isso acontece, quando há uma constância no aumento da progressão, né, no incremento, ou quando cai também, eu vou mostrar um item assim, tá bom? Mas quando há um padrão, a gente diz que é uma progressão aritmética, um padrão de aumento ou de diminuição, tá bom? Olha esse segundo exemplo aqui. Do 5 para o 10, aumentou 5. Do 10 para o 15, aumentou 5. Do 15 para o 20, de novo aumentou 5. Do 20 para o 25, de novo, aumentou 5. Então, a gente já entendeu imediatamente que depois do 25 vem o 30, depois do 30 vem o 35, depois do 35 vem o 40 e assim por diante. Porque essa é uma PA que está aumentando de 5 em 5, não é verdade? Olha esse outro exemplo aqui. De 1 para o 5, aumentou 4. Do 5 para o 9, aumentou 4. Do 9 para o 13, também aumentou 4. E do 13 para o 17, também aumentou 4. Então, nós já entendemos que depois do 17 eu vou somar 4, vai dar 21. Vou somar mais 4, vai dar 25. Vou somar 4, 29. E assim sucessivamente. Mas nem sempre é somar. Às vezes também a gente pode subtrair. Olha esse outro exemplo aqui de baixo. Do 20 para o 18, foi tirada 2 unidades. Caiu 2 unidades. Do 18 para o 16, também 2. Do 16 por 14, outras 2. Do 14 para o 12, também 2. Então, a gente já entende que o próximo termo é feito pegando aquele termo atual e tirando 2 unidades. Então, depois do 12 teremos o 10, depois o 8, depois o 6, e assim sucessivamente, sempre tirando 2, certo? Algumas características que é importante a gente entender, por exemplo, nessa primeira sequência aqui, é que nós temos o primeiro termo dessa progressão, a gente chama de, esse termo aqui, a gente chama de A1. Aliás, todos os termos da progressão nós chamamos de A. Só que o primeiro é o A1, quer dizer, é o termo A que está na posição 1, esse é 1, né? O 3 é o A2, o 5 é o A3 e assim por diante. Então, cada termo da progressão é chamado de A. E esse númerozinho que fica embaixo, esse índice, esse no caso 1, 2, 3, né? Ele é a posição que esse termo se encontra na progressão, né? Então, o A1 é o primeiro, o A2 é o segundo, o A13 é o 13º termo, 13º termo, e assim por diante, tá bom? Essa diferença aqui
de um valor para o outro, que no caso desse primeiro exemplo nosso é o 2 nós chamamos de razão. Então, a razão é o valor que aumenta ou diminui de um termo para o outro, tá? É a constante de um valor para o outro. Então, lembrando que na progressão aritmética é sempre soma e subtração. Então, nesse primeiro caso, a razão é 2, tá? O primeiro termo é o 1 e a razão é 2. Nesse segundo exemplo, o nosso A1 é o 5. E a razão desse termo, dessa progressão aqui, também é 5. Nesse terceiro exemplo, o nosso A1 é o número 1. E a razão aqui é igual a 4, porque está aumentando de 4 em 4. Já nesse último exemplo, o nosso A1 vale 20, que é o primeiro termo, né? E a razão é igual a menos 2, porque a gente está subtraindo 2 unidades a cada termo que passa. Tá? Então, esse aqui é um termo geral. Vamos fazer uns exercícios aqui para a gente tirar as dúvidas, tá? Então, veja. Nós temos aqui, vamos criar nossas próprias progressões. Então, eu pedi para escrever os 5 primeiros termos das PAs abaixo. Essa primeira PA tem o A1, ou seja, o primeiro termo valendo 3. E a razão, ou seja, de quanto a gente vai somar na primeira para chegar à segunda, quanto a gente vai somar o segundo termo para chegar ao terceiro, e assim por diante, esse valor vai ser 4. Então veja, A1 é 3. Para achar o A2, eu tenho que pegar o A1 e somar 4, que é a razão. É 7. Depois eu somo mais 4, que dá 11. Depois eu somo mais 4, que dá 15. E somo mais 4, que dá 19. Esses são os 5 primeiros termos da PA, cujo primeiro termo, A1, é 3 e a razão é 4. Tá? Vou fazer esse aqui. A1 é 5 e a razão é 2. Então, primeiro a gente começa com 5 e vai somando 2, que dá 7, 2, que dá 9, 2, que dá 11, 2, que dá 13. Pronto, nós temos aqui uma PA cujo A1 é 5, o primeiro termo é 5, e a razão, que é o que a gente está somando para o próximo termo, é sempre 2. Esse outro exemplo aqui embaixo, A1 vale 1, e a razão 7. Olha, 1, tem que somar 7, 8, soma 7, 15, soma 7, 22, soma 7, 29. Pronto, aí, esses são os 5 primeiros termos de uma PA, cujo A1 vale 1, e a razão, que é o incremento de um para o outro, né, o que soma no 1 para dar o outro, é mais 7 nesse caso. Agora, olha esse último exemplo, o A1 vale 20, a razão vale menos 3, então o primeiro termo é 20, o segundo termo vai ser 17. Por que 17? Porque diz aqui que a razão é menos 3, então eu tenho que pegar um termo, tirar 3, para dar o próximo. Então o próximo é 14, depois é 11 e por último é 8. Tá? Então é assim que a gente faz, a gente escreve uma PA. Se eu tiver o primeiro termo e a razão, a gente escreve ele todo. Claro que nós temos alguns tipos de PA que precisam ser falados, né? Então nós temos uma PA que a gente chama de constante. Mas por que é constante? Porque se você pegar qualquer termo e tirar o termo anterior, vai dar sempre 0. Então, a razão, né, constante, porque a razão é igual a 0. Não tem incremento, não tem decremento, ele não aumenta, ele não diminui, é sempre a mesma coisa. Nós temos esse segundo exemplo aqui, que de 2 para 5 aumentou 3, de 5 para 8 aumentou 3, e todos aqui dá para perceber que aumentou 3. Então, essa aqui é uma PA crescente. Tá? Porque a gente tem aqui que a razão é maior que 0. Razão positiva, então vai sempre aumentando. Né? E claro, nesse último, de 20 para 17 é menos 3, 17 para 4 também é menos 3, e assim por diante. Então aqui a gente chama de decrescente. Isso aqui a gente tem uma decrescente, porque a razão é um número menor do que 0. Nesse caso, menos 3. Tá? É importante saber disso.
Tem algumas propriedades aí também que são importantes. Veja, aqui nós temos uma progressão aritmética com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então, esse 2 é o termo 1, o 5 é o termo 2, o 8 é o termo 3, o 11 é o termo 4, o 14 é o termo 5, o 17 é o termo 6 e o 20 é o termo 7. Perceba que o termo 4, nesse caso, que é o 11, ele é o termo central, né? Ele está bem no meinho de tudo. Perceba que a partir do 11, nós temos para cá três termos e nós temos para a direita outros 3 termos. Ou seja, ele está bem no meio, ele divide essa progressão bem ao meio, com a mesma quantidade de termos em ambos os lados. Não é verdade? Com isso, você percebe o seguinte. Se eu pegar 2 termos equidistantes a ele, o que é equidistante? Que tem a mesma distância. Então, por exemplo, nós temos aqui ó, o 8, que é equidistante ao 14. Nós temos o 5, que é equidistante ao 17. E por último, nós temos aqui o termo 1, que é o 2, que também é equidistante ao termo 7, que é o 20. Perceba que eles têm todos a mesma distância, né? A partir do 11, o 8 está 1 à esquerda, o 14 1 à direita. O 5 está 2 à esquerda, o 17 2 à direita. O 2 está 3 à esquerda e o 20 está 3 à direita. Isso quer dizer equidistante, que tem a mesma distância. Perceba que a soma deles é sempre um valor constante. 8 mais 14 dá 22. 17 mais 5 dá 22. 20 mais 2 também dá 22. Perceba ainda que se eu pegar esse 22 e dividir por 2, ou seja, eu estou tirando a média aritmética deles, o resultado vai ser 11. E 11 é exatamente o termo central, é o termo que está bem ali no meio. Então perceba que se eu pegar uma sequência de números, e se eu quiser saber um número que está no meio de outros, é só eu pegar os termos equidistantes, somar, dividir por 2, que eu encontro o valor do meio. Professor, isso aí serve para qualquer um? Serve para qualquer um. Se você pegar o 14 como exemplo, olha só o 14, vamos pegar o 14 como exemplo. O 14 tem como termos equidistantes o 17, que está 1 à direita, e o 11, que está 1 à direita. Se eu somar 17 com 11, eu tenho 28. E se eu dividir 28 por 2, nós temos 14. E 14 é exatamente o termo 5. Então, quando você pega quaisquer sequências de números, se você quiser saber o termo central daquela sequência, e é importante entender que a sequência tem que ter um número ímpar de valores, né? Se for um número par, não tem termo central, é só você pegar 2 termos equidistantes a eles, somar e depois dividir por 2. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Aqui eu peço para descobrir o valor que está faltando nas PAs abaixo. Então, quando eu falo que é uma PA, eu garanto que é sempre constante a diferença de um número para o outro. 5 menos 1 vai dar 4, 17 menos 3 vai dar 4. Então, certamente, 13 menos esse número que está faltando no primeiro exemplo, também vai dar 4. Né? Então, com isso, você consegue, ó, 1, 5, deu 4 de diferença. Então, eu somo que dá 9, dá certo também. Mas olha aplicando a propriedade que nós acabamos de aprender. Se eu pegar o 5 e o 13, que são equidistantes a esse número que está faltando, 5 mais 13 dá 18. A mesma coisa acontece se eu somar 1 com 17, também dá 18. E se eu pegar 18 e dividir por 2, dá 9. E 9 é exatamente o número que está faltando aqui. Olha só. Se eu somar 4 ao 1, dá 5. Se eu somar 4 ao 5, dá 9. E assim por diante. Eu vou somando 4 e sempre vai dando certo em todos os termos, né? É assim que a gente faz. Olha aqui no segundo exemplo. Eu quero achar o termo que está faltando aqui na sequência, que é 3, 8, 18 e 23. Se eu somar os termos equidistantes, seja o 8 com 18 ou 3 com 23, vai dar sempre o mesmo valor, 26. E dividindo por 2, dá 13. Então o número que falta aqui é 13.
Então, se a gente fizer 23 menos 18, dá 5. 18 menos 3 dá 5. 13 menos 8 dá 5. 8 menos 3 dá 5. Ou seja, a gente tem aqui um incremento de 5 em 5. Também é válido. Olha esse terceiro exemplo aqui. 4, 14, 34, 44. O número que está faltando aqui certamente é o 24. Né? Então, vamos ver. 14 com 34 dá 48. 44 com 4 também dá 48. E se eu dividir por 2, nós temos 24 com o resto zero. Então, exatamente é o número que está faltando aqui. 7, 14, está faltando alguma coisa aqui. Ó, 7, 14, está faltando alguma coisa. 28, 35. Então, eu vou pegar esses dois aqui e vou somar. 14 com 28 dá 42. E se eu pegar o 42 e dividir por 2, nós teremos 21 como resultado. E 21 é exatamente o valor que nós estamos procurando aqui. É isso. Fácil, né? Por enquanto é isso. Depois eu volto com o termo geral e a soma dos n primeiros termos de uma PA. Tá bem? Eu vou deixar aqui embaixo alguns exercícios para vocês fazerem. Se tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários, tá? Por enquanto é isso. Obrigado e até a próxima.